Olá! Continuando a nossa análise da Lei Geral de Proteção de Dados e dos direitos dos titulares dos dados nela garantidos, nessa aula vamos tratar da portabilidade dos dados, sua eliminação e compartilhamento. Vale lembrar que o conteúdo dessa aula pode ser encontrado em seu e-book número 5. O termo portabilidade se tornou familiar para nós por conta de situações comuns: a portabilidade numérica, relacionada à telefonia, e a portabilidade de salário, que possibilita a escolha da instituição bancária. Na área da informática, a portabilidade se refere à qualidade de um componente ou de um programa informático que o torna capaz de ser usado em diferentes sistemas e computadores. Assim, a portabilidade possibilita migrações e o livre trânsito dos usuários entre diferentes serviços ou produtos no mercado digital. No contexto da LGPD, é importante entender que a portabilidade representa uma forma de promover a concorrência no mercado, já que a norma facilita esse processo. Além de permitir que os indivíduos exercitem o seu direito à autodeterminação informacional, a portabilidade busca promover a concorrência em um mercado caracterizado por grandes vencedores monopolistas e com efeitos de rede. Assim, além de reforçar a proteção da privacidade, a portabilidade amplia o direito de escolha dos consumidores, já que ela permite que esses migrem entre os diferentes fornecedores de serviços. De acordo com a LGPD, o titular dos dados tem direito à portabilidade de seus dados para outro fornecedor de serviço ou produto, exceto para dados anonimizados. A comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica é proibido pela LGPD. A exceção é quando a portabilidade de dados é feita com o consentimento do titular. É um dos direitos do titular legalmente estabelecido a portabilidade dos dados a outro fornecedor mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial. Vamos falar agora da eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular. A eliminação de dados pessoais é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. A eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular é direito garantido pelo artigo 18, inciso 4 da LGPD. Além de ser um direito, a eliminação de dados pode representar também uma punição, conforme o artigo 52 da LGPD. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na lei, ficam sujeitos a uma série de sanções administrativas, dentre as quais se inclui a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. O tópico a ser abordado agora é o do direito à informação das entidades públicas e privadas e uso compartilhado de dados. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição, a informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. O controlador que obteve o consentimento pelo titular e necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para esse fim. A exceção é quando ocorre a dispensa do consentimento. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas. O poder público não pode transferir dados pessoais constantes de base de dados a que tem acesso para entidades privadas. As exceções são os casos de execução descentralizada de atividade pública que exige a transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado, e nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que devem ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva. O tratamento de dados pessoais sensíveis poderá ocorrer, dentre outras hipóteses, sem fornecimento de consentimento do titular, quando for indispensável para tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em lei ou regulamentos. E assim concluímos o estudo dos tópicos de hoje. Em nossa próxima aula, trataremos de um elemento essencial da Lei nº 13.709 de 2018, que está presente em várias de suas determinações: o consentimento. Até lá!